Em atenção a quem chegou a horas, está bem? Vamos dar início ao nosso segundo encontro acerca da oração. O nosso convidado, escusado, o Sr. Diácono, para fazer esta segunda apresentação com este tema de deixar que os santos e a sua vida também nos possam ensinar acerca da oração, não propriamente a partir das coisas que disseram sistematicamente, mas a partir da sua própria vida orante e de como isso nos pode também ajudar a todos nós a aprofundarmos cada vez mais este mistério da oração. Passo a palavra ao Sr. Diácono e agradecendo. Muito bem. Sim, pode ser. Queres que seja? Muito bem. Tens alguma preparada? Não, se quiser recordar a que o senhor deu na última encontro, pode ser. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e que gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Uma boa noite a todos. E é com imensa alegria e também é um grande desafio falar-vos acerca deste tema, mais um tema da oração, como bem sabeis, e faz parte da preparação para aquilo que é, digamos, o nosso alvo, nossa meta, que é bem celebrar o jubileu. Essa é a nossa meta. Porque o jubileu, na história do povo de Deus, e também que a igreja escolheu, vem celebrando ao longo do tempo, é um acontecimento especial, que depois vamos aprofundando, mas é de fato um momento muito especial para nós, de reconciliação, de perdão, de intimidade com Deus, de retomar o caminho, de voltar ao amor inicial. São todas essas oportunidades que a igreja nos dá, e o jubileu tem essa finalidade. Começa lá no povo do Antigo Testamento, com perdão, uma grande lei até social, com a devolução de bens, de retorno às famílias. Enfim, essa questão do perdão e da misericórdia que agora, do ponto de vista da ótica cristã, na igreja também traz. Então, penitência, oração, é um pedido do Papa em preparação para esse grande jubileu, que acontecerá ao longo de todo o ano de 2025. Por outro lado também, é um desafio porque nós aqui temos, claro, a oração faz parte já da nossa caminhada. Então, afinal de contas, o que aqui foi a finalidade também de abordarmos esse tempo que já nos é conhecido, é exatamente aprofundar, rever, ver como está a nossa vida de oração, o que precisamos melhorar, o que precisamos retornar, se estamos rezando muito ou rezando pouco, se estamos rezando bem ou rezando mal. E essas coisas todas que nós vamos. E aí a igreja vem e coloca para nós exemplos dos santos. Bom, aí complicou mais ainda. E qual seria então, para nós vermos, é sempre bom termos a meta, o fim último do que estamos fazendo. Quem esteve na missa, por exemplo, hoje, ouviu do Senhor Padre, ao celebrarmos o dia, a Santo Inácio de Antioquia, e dizia, e me lembro bem da homilia, da parte da homilia, onde o Padre disse: estamos honrando a Santo Inácio, não só pelos seus escritos, pela sua função como bispo de Antioquia, uma cidade importante, talvez a terceira maior cidade naquela época,
martírio, mas sim por ter-se, durante a sua vida, essa busca por configurar-se ao Cristo. Foi isso que o padre disse. Estou errado? Estou certo. Foi isso. Foi, mas foi. Configurar-se a Cristo. E esse, na verdade, deve ser o fim último de todos nós. A nossa caminhada aqui, no tempo que Deus nos dá, não é outra coisa senão, ao encontrarmos esse amor, que é nosso Senhor, tentarmos nos configurar a Ele. Não nos esquecendo, claro, de que somos frágeis, de que somos pecadores, que cada qual tem a sua caminhada e vamos vir. Então foi isso que eu busquei na vida de alguns santos. O livrinho, para quem está interessado em ter os livros acerca do jubileu, é esta coleção, que são de 8 livros, enfim. Esse foi o primeiro que o padre já falou, rezar, né? Aqui tem também a vida de 2 santos, que também vou comentar. E o livro número 4, Orar com os Santos e Pecadores. É claro que não vou aqui, nem para mim, não vamos falar aqui dos grandes santos místicos, né? Vamos aqui, daqui a pouco ele vai começar a me falar sobre Uma Teresa d'Ávila, né? Como alcançar lá a 7ª morada, né? Não, claro que eu acho que se Teresa d'Ávila fosse portuguesa, ela teria que ter 8 moradas, porque para nós aqui começa no Rés do Chão, né? Portugal tem o Rés do Chão, né? Depois que vem o primeiro. Mas como ela é espanhola, não sei se lá também usa esse Rés do Chão mais. Bom, eu me encontro mais ou menos assim, né? No Rés do Chão. A nossa caminhada é dura diante de uma mulher, né, mística. Mas o que se pega, não só nela, mas em todos os santos? É que nenhum deles começou na 7ª morada, né? Todos eles começaram como pecadores, né? Essa busca, esse amor, que é o que nos coloca em comum. E aí foi por aí que eu fui tentando colocar esses exemplos para nós, para que, através de como eles começaram, como eles venceram, né, essa trajetória, nós podemos usar os seus ensinamentos, né, a sua própria vida, para também nos ajudar a configurar cada vez mais esse Cristo que eles tanto amaram. Muito bem. Há outro aspecto também que a gente precisa saber e tornar muito claro, porque quando o Papa pede para o povo de Deus orar, não significa que ele saiba que o povo não está orando, mas parece que está faltando alguma coisa. Por isso que o Papa insiste em certos aspectos, muitas vezes ao longo da nossa caminhada. E aí ele pergunta, olha, por que o Papa pede tanto para orar? Porque ele sabe que a igreja talvez não esteja orando, né, tanto quanto deveria. E aí, lembrei, não sei se alguém aqui já leu, das cartas de um diabo ao seu aprendiz. E lá, o grande ensinamento, 2 ensinamentos, né, do diabo, para que os clientes, digamos assim, né, fiquem afastados do seu grande inimigo, que para nós não é inimigo, para nós é Deus, né? Estamos aqui no pensamento do diabo. Ele diz assim: a melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente, nós, longe de qualquer tentativa séria, no sentido de qualquer tipo de oração. Então, é o tal negócio. Manter-nos afastados de qualquer tipo de oração só nos leva para um caminho. Então, essa é a técnica. Há outro livro que eu estava lendo, não sei se também conhece, o Cardeal Sara, A Noite Vai Caindo e o Dia Já Está no Ocaso. Ele faz uma abordagem através de uma entrevista que fizeram com ele, e ele aborda a questão da fé. E ali ele vai também dizer alguma coisa para nós sobre a oração. Ele diz assim: Judas, o traidor, o Iscariote, Judas é para toda a eternidade o nome do traidor.
e a sua sombra paira hoje sobre nós. Sim, tal como ele, nós traímos. Abandonamos a oração e esquecemos que a oração é o único sangue que pode alimentar o coração da igreja. Este cardeal Sara, até pouco tempo, estava à frente da congregação mesmo, para o culto sagrado. O culto sagrado da liturgia, não é? Até pouco tempo. Agora entregou, já foi. Pois, então é alguém que percebe as coisas acerca da igreja. Dá o que pensar também. Né? Abandonamos a oração. Esquecemos que a oração é o único sangue que pode alimentar o coração da igreja. E isso talvez com algumas boas intenções ao longo da caminhada histórica. Podemos ver aí o avanço de muitas questões que parece que entraram na igreja e que vão tirando, sempre pensando nisso, né? Tirando o fim último do porquê da igreja, porquê do sacerdócio, porquê de sermos configurados a Cristo, batizados, sacerdotes, profetas e reis. Lembra lá do teu batismo? Ou seja, tudo isso que nós recebemos é para um fim bem específico. Há outros também que vão coroar esse nosso trabalho. Né? Família, o que fazemos, os institutos que assumimos, a ajuda às famílias, a ajuda aos pobres, tudo isso. Mas isso ainda não é a essência, né, do cristianismo. A essência do cristianismo é a nossa configuração ao Cristo. Certo? Tudo que fizermos só terá sentido, né, a partir disso. Senão, somos reduzidos a uma instituição de caridade, somos instituídos a uma ONG, somos instituídos a outra coisa ótima, boa, que precisa, que temos que fazer, de fato. Mas falta. E é isso que eu vou tentar também. Vou adiantar, apesar de que, segundo o conselho de Santa Teresa, muitas coisas nos distraem. Então eu vou distribuir um papelzinho, mas não é para que vocês se distraiam lendo. É só para ler quando... Pode tirar o passado, só para ir mais... Não sei se vai mais rápido ou se não vai mais rápido. Já vão para a parte de trás, quer dizer, não sei como é que vocês estão falando, mas é a parte A, umas frases. A oração é a inspiração. Isso. Tem mais aí? Isso. Não? Deixa eu ajudar. Aqui ainda temos a mais. Tem? Quem sobrou? Ótimo. Onde está? Alguém sente? Ótimo. Ai, Jesus. Então vamos lá. É assim. Vou desenvolvendo e vou lançá-los. Vou lançar só para um desafio que vocês podem chamar aqui. Algum desafio. Descobrir quem teria dito esta frase. Muito bem? Essa primeira, a oração é a respiração da fé, remete-nos para o fundamento sobre o qual vários programas pastorais deveriam ser elaborados e encontrar consistência. Não se trata ainda de um santo, no sentido da coisa, né? Santo dos nossos altares, né? Mas é de alguém muito querido para nós. É o Padre Mestre. É o padre? Poderia ser, mas não é. Não é. Quem seria? Hoje quem é? Papa Francisco. Muito bem. E o Papa Francisco, porque esses livrinhos têm um prefácio, porque ele escreveu o prefácio. Então, essa fala é dele, do prefácio, que está presente em todos os volumes. Muito bem. Então, veja o que ele diz. A oração é a respiração da fé. Remete-nos para o fundamento. Bom,
confirma aquilo que já estamos conversando, né? Ou seja, fundamento é o que vem como base de tudo, né? Sem o qual não conseguimos criar mais nada. Ou se criamos sem fundamento, desmorona. Né? Desmorona. Como aquela frase de Jesus, né? Sem mim, nada podemos fazer. Né? Um pouco disso. E a oração é a respiração da fé. Isso dá o que pensar. Né? Porque, afinal de contas, o que é a respiração para nós? Conseguimos ficar aqui, fazer um exercício de prender a respiração? Não, né? Não. 1 minuto, 2, talvez alguém com mais pulmão aí, tá? 4 minutos, mas não conseguimos. E lembrei também agora de um jovem que gostaria de ouvir falar de Deus, né? Isso num livro de espiritualidade. Então, disseram para ele que havia um eremita, muito famoso, e ele foi em busca desse eremita. Chegando lá, olha, eu gostaria de que o senhor me ensinasse as coisas de Deus, falasse de Deus para mim. Muito bem. Então, o eremita vai, caminha com ele ali pelo local, né? pela mata, onde ele vivia. Chega no rio e eles entram no rio. Ao entrar no rio, o eremita segura aquele jovem pela cabeça, né? E afunda no rio. E é claro que ele começa a se bater, lá pelas tantas, ele solta ele ofegante. E ele pergunta: bom, quando eu segurava a tua cabeça na água, o que mais desejava? E ele responde: pois ele diz, pois é, até que tu desejes a Deus, tal como o ar que desejavas, não poderei te falar de Deus. Então isso nos leva a pensar que lugar Deus ocupa, na minha vida, se é tão vital assim quanto a nossa respiração. Muito bem. Já não vos chamo, essa é muito fácil, né? Essa é para ninguém tirar zero. É aquela questão de prova para ninguém tirar zero, né? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Agora, para ganhar um ponto. Que livro e capítulo? Olha, mais meio ponto. João, está aí. 15. Perfeito. 10 com louvor. 10 com louvor. Muito bem. A oração introduz a pessoa na iniciativa operante de Deus, mas este dom requer da criatura o acolhimento e a oferenda de amor. Então, esse Jesus que vai chamando, né, os seus discípulos, né, seus amigos, e agora que chama de amigos, né, a iniciativa é sempre do Senhor. Não podemos perder isso também. A iniciativa é sempre de Deus na nossa vida. Se há uma coisa que temos primeiramente que pedir, é exatamente que Deus olhe para nós, né, e tenha esse olhar, né, amoroso para nos escolher. Nesse sentido. É claro que nesse sentido também Deus quer escolher a todos, mas não esquecer isso, porque isso é importante. A iniciativa é sempre da parte de Deus. Bom, agora vamos à terceira. Será que vais exterminar ao mesmo tempo o justo com o culpado? Também é bem conhecido. Moisés, quase. Abraão. O amigo. E em que situação essa oração acontece?
Deus resolve, decide exterminar as cidades bem saber. E aí Abraão lança no seu diálogo com Deus: mas Senhor, será que naquela cidade 50 justos, 40 justos, 30, 10, 1 por um justo, Senhor? Então o que isso nos mostra que deve ser também a nossa oração? Esse amigo, né, de Deus, ele tem a coragem, né, de se colocar diante de Deus como um intercessor. Ele sabe que Deus entrar no coração de Deus com coragem e com determinação, porque sabia da amizade, né, que ele tinha com o Senhor. E ele questiona exatamente algo que é valioso, que é a questão da justiça, né? Então, no nosso diálogo também, da nossa oração, ter esse sentimento, né, de que estamos dialogando com um amigo e que esse próprio amigo nos dá a capacidade de mover o seu coração, mover a sua própria decisão. Por que o Santo Padre pediu há pouco tempo, né, pediu que rezássemos pela paz do mundo, pelo término das guerras? É para que Deus, de fato, possa atuar no coração daqueles a quem cabe, talvez, essa decisão, e poder suspender, acabar. Mas temos essa coragem, temos essa firmeza, temos essa convicção, né, de nos colocarmos diante do Senhor e tentar mover a sua própria vontade, né, o seu coração. Ou as coisas vão acontecendo porque, afinal de contas, acontecem e ninguém interfere, né, nesse sentido. A verdadeira oração permite-nos, então, entrar no coração de Deus e, portanto, pode atrever-se a ser audaz e insistente. A oração é a porta que nos introduz no próprio mistério das decisões de Deus. Como um amigo fala com seu amigo. Então, entrar no coração de Deus, atuar ali, né, dentro do próprio mistério dessas decisões de Deus. Olha que poder, né, o próprio Deus nos deu através desse diálogo, é a oração com Ele. Muito bem. Vamos a outra. Estamos vendo, na verdade, características. Veja que não estou falando, estamos falando aqui propriamente, né, do santos, são características. Tentei pegar de cada e tentar trazer para a nossa própria vida, de sermos um pouquinho assim também. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, aos quais juraste por ti mesmo. Aí sim, né? Moisés. Muito bem. O servo também ora para que Deus cumpra a sua promessa. Caminha com firmeza como se visse o invisível. Moisés, aqui na sua oração, diante do Senhor, ele lembra as promessas que o próprio Deus fez a ele e ao seu povo. E nós? Conhecemos as promessas que Deus fez para nós? Temos essa convicção? Não vou abordar. Lembrei-me aqui do Pai Nosso, por exemplo. Mas o Pai Nosso será o tema de outra oração, de outro dia. Mas quando dissemos, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Até onde, de fato, a minha confiança que eu terei esse pão de cada dia está muito mais em Deus do que nas minhas próprias capacidades.
Entende? E se colocamos a confiança de que o pão virá pela minha capacidade, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou capaz, porque ele fará, bom, então Deus fica no segundo plano. Mas se eu confio que o meu pão de cada dia será dado, realmente, Deus providenciará. É claro que eu não estou isentando o trabalho, né? Não é isso, não. Não é isso. Mas eu tenho certeza de que tudo que vai acontecendo na minha vida, né? Deus providenciará. Eu não saio do meu conforto, entende? Eu não teria saído do Brasil, por exemplo. Não estou querendo ser exemplo de santidade para mim. Só me lembro da cidade. Né? Porque é difícil, muito difícil. Eu já vivi a experiência de sair, né? Mas quando está tudo organizado, né? E já com uma certa idade, mais ou menos assim como já Moisés na sua segunda fase, né? Já tinha passado os 40, já estava, então, é assim mais complicado. Mas é essa confiança, o pão de cada dia nos será dado. E isso é uma promessa, né? Isso é uma promessa do Senhor. Então, é lembrar também das promessas, né? Que Deus nos faz, é caminhar com firmeza, como se estivesse diante de nós, de fato, e está, mas nós não vemos. Creio que é assim a história de Moisés ao longo do deserto. Ele caminha, com a tenda, como se disse, se Deus realmente estivesse ali. Esse Deus que nunca ninguém já o viu tal como ele é, mas como se estivesse ali presente. Né? Então, pronto. Muito bem. Esse santo muito querido. Bom, agora entramos já na era cristã. Cumpri o meu dever, agora é a vossa vez. Que Cristo vos ensine. Essa é de ser difícil. É bem mais para cá já. Meio ali. Cumpri o meu dever, agora é a vossa vez, que Cristo vos ensine. Por que eu coloquei isso? Coloquei isso porque este santo, que está muito na moda, ele virou o santo assim, né? Do sol, do arco-íris, da praia, dos passarinhos, das minhoquinhas. São Francisco de Assis. Exatamente, São Francisco de Assis. Ele é esse homem que encontrou assim essas coisas, então virou o santo da natureza. Então, desculpa, essas pessoas que falam isso não conhecem a vida de São Francisco. Não conhecem. Não sabem quem foi, como começou, como foi a sua conversão, como foi a sua vida. É aquele que mais, pelo menos dizem, que é o que mais se assemelhou ao crucificado. O homem que foi capaz de abandonar tudo por amor ao Cristo. Mas tudo isso dentro de uma caminhada. Né? Dentro de uma caminhada. Então, não é esse Francisco da ecologia. Não é esse Francisco da ecologia. Decididamente não é. Né? Mas é aquele que muito amou o Senhor. Né? Que muito amou o Senhor. E que teve passos de conversão. Quem aqui já viu o Irmão Sol e o Irmão Lula? Já viu? No filme retrata um pouco disso, mas é sempre aquela coisa, né? O encontro com o crucificado. O crucificado é um grito de amor que atravessa os séculos. E cada um deve percebê-lo pessoalmente. Por que isso é importante para nós, católicos? Porque a Igreja sempre trouxe para nós o valor da cruz. E que ala cristã, protestante, ignora que é a cruz. Para eles não há um cristianismo com cruz. Porque, afinal de contas, o Cristo já pagou, o Cristo já sofreu, ele pagou pelos meus pecados, não sei o que tem que pagar. Então, ele já pagou. Então, não tem muito sentido a cruz. Importa o Cristo ressuscitado. Sim, sabemos que o Cristo está ressuscitado.
Mas o grande grito de amor está ali. E foi isso que Francisco encontrou, né, no seu encontro com o crucificado. E cada um deve percebê-lo pessoalmente. Francisco venceu os prazeres e a segurança, e as seguranças do mundo. Depois, no fim da vida, diz aos frades: cumpri o meu dever, agora é a vossa vez, que Cristo vos ensina. Por quê? Porque a nossa devoção aos santos não deve ser apenas para que eles atendam ou intercedam pelas nossas necessidades, né? Mas deve ser esse modelo de vida, de como encontraram, de como viveram, de como amaram, de como rezaram, de como se entregaram, ser modelos para nós. Eu tive essa experiência, me permitam também citar um exemplo, né? Não sei se sabem, mas dizem os estudiosos de São Francisco que a sua verdadeira conversão deu-se, na verdade, quando ele encontrou com o leproso. Ele vinha, não que ele não fizesse as coisas para os leprosos, né? Dar comida ou dar um manto, não, nada disso. Mas o desafio para São Francisco era a repugnância que ele tinha pela pessoa do leproso. E aí, quando Nosso Senhor, né, coloca no seu caminho aquele leproso, então o seu coração é tocado pela graça divina, ele vai ao encontro do leproso, ele abraça o leproso, ele beija o leproso. Então vejam, né, como essa exigência também, né, desse caminho de santidade exige de nós. Em vários momentos nós somos colocados nessas. Pode ser na visita a um doente, no cuidado a um doente. Nós não cuidamos de doentes, isso que eu me lembrava, né, ao falar para algumas pessoas. Nós não cuidamos, não visitamos doentes porque gostamos de doentes. Se gostássemos de doentes, nós íamos ser médicos, né? Médicos, enfermeiros, né, que gostam de cuidar. Né? Nós não cuidamos de doentes porque gostamos de doentes. Eu não cuidei da minha tia, né, que era a minha única irmã da minha mãe, porque eu gostava de dar-lhe banho e limpá-la. Não, claro que não. Mas, quer ver? Aí está o Cristo. Né? E fazer aquilo por amor a Cristo. Porque a minha meta é o Cristo. Então, eu vejo Cristo no meu irmão. E isso me leva, me dá coragem para poder, dá força, né, para poder realizar aquilo que deve ser feito. Pronto. Vamos a outra. Padre, quando for a hora a gente fala. Olha, sem Deus, somos demasiado pobres para ajudar os pobres. É fácil? Essa aqui também conhece a vida de todos os santos. É a minha santa preferida. A Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá. Pois. Sim. Olha, precisa dizer muita coisa? Não. Todo mundo conhece a vida de Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, que viveu ali entre os pobres e as filhas da caridade e tudo isso. E veja o que ela diz. Né? Pois, e os discursos que ela fez na ONU, quando ganhou o Nobel, tudo isso, ela não tinha medo, não tinha medo. Ela ia com seu traje, terço na mão. Lembro que, olha, não, você vai lá o pessoal é protestante, é bom a sua mão. O terço era a identidade dela, é a nossa identidade também, porque temos que ter medo ou ficar fazendo ponderações quando vamos em determinados ambientes. Olha, é a minha identidade, eu sou cristão, eu uso, no caso não uso crucifixo, mas usar um crucifixo, andar com terço, andar com uma veste, uma roupa clerical, ou então, olha, é a nossa identidade, ela não tinha vergonha disso. E outra, ela, como bem sabeis, várias casas espalhadas aí pelo mundo, mas ela nunca aceitou abrir uma casa de acolhimento dos pobres sem que tivesse nessa casa a assistência de um sacerdote, ou missa, ou não. Sem isso, não há trabalho para as irmãs da caridade. Porque como diz o Papa, é o fundamento. Cadê o fundamento?
Assim, também eu num livro, não sei se já leu, também assim, um repórter que faz uma série de perguntas para ela e ela vai respondendo. E após acompanhá-la durante um daqueles dias nas ruas lá de Calcutá, e pergunta a ela, onde encontra forças para amar? E ela diz, olha, vem cá para nossa casa, às 6 da manhã. E aí o repórter foi. E quando chega lá, 6 horas da manhã, o que tinha? A missa. Missa, comunhão, e ao final revela o segredo. Viu? O segredo está todo aqui. É Jesus que nos mete no coração o seu amor. E nós, simplesmente, vamos dá-lo aos pobres que encontramos pelo caminho. Tão simples, como a vida dela, tão simples. Repete estas mesmas palavras na Assembleia da ONU, sempre com o texto na mão. Não deseja constranger ninguém, provocar ninguém, mas não abre mão da sua identidade. Tem coragem e convicções. Tem coragem e convicções. Sem Deus, somos demasiado pobres para ajudar os pobres. Todos esses homens e mulheres parecem ter algo em comum, não é? Aprendem a rezar graças ao testemunho de sérios pecadores. Vamos a outra. Ainda dá tempo para ficar, né? Se o salmo reza, rezai. Se geme, gemei. Se dá graças, exultai. Se espera, esperai. Se teme, temei. Porque todas as coisas que aqui foram escritas são o nosso espírito. Já leram Confissões. Santo Agostinho. Não vamos falar dos salmos, porque também haverá aqui colocações acerca dos salmos, né? Aliás, é a próxima, Padre Jéssica. A próxima virá um padre para também nos falar sobre os salmos. Então, os salmos, né? Ao lermos os salmos, é tão bom fazermos a nossa oração, a nossa meditação, o nosso encontro. Porque os salmos são a nossa própria vida, né? Desilusões, pecado, alegrias. Aliás, existe até algumas classificações, né? Se você está triste, leia o salmo tarará. Se você está com... a gente gosta disso, mas é legal, ótimo, leia. Mas, porque os salmos é a nossa vida. Se pegarmos a quem é atribuído os grandes salmos, Davi, né? Pecador, conhece a história de Davi, antes de ser o grande Davi. Enfim, é a nossa vida. O modo que temos que rezar, nos humilhar diante do Senhor, aí os salmos mostram. Bem. Próximo. Que não desfaleça ninguém dos que... Aí faltou o quê? Que não desfaleça ninguém dos que começaram a ter oração. Nossa grande mestra da oração. Teresa d'Ávila, Teresa, a famosa Teresona, porque é outra também, né? Perseguida, períodos grandes, né? Anos e anos, mesmo ainda já longe de aridez, né? Aquela dificuldade de orar. Orava digamos assim, o essencial, né, que era orar, não que ela não orasse, mas ela orava os ofícios, né? Mas faltava ali essa intimidade que ela veio adquirir com o nosso Senhor, que se tornou a grande Teresa mística, né? Da sétima morada. Então, essa Teresa, que é o final de contas, reconhece que cada qual tem o seu tempo, né? Cada qual tem a sua intimidade com o Senhor. E ela vai dizer exatamente isso, que é um consolo para nós, pelo menos para mim, né? Que às vezes passo um tempo, né, propriamente sem rezar. Passamos propriamente o tempo da aridez, que muitas vezes o próprio Deus nos coloca. Muitas vezes Deus nos coloca no quesito da aridez.
Não é de tentação, deixar de orar. Tentação não é aridez, são coisas diferentes. Tentação, quem nos envia é o diabo. Aridez, que nos coloca no amor em Deus. Deus nos coloca no espírito de aridez muitas vezes. Mas aí ela diz, olha, mas mesmo assim, que não desfaleça ninguém dos que começaram a ter a oração. Olha, de qualquer maneira, sempre ore. Jamais deixe de orar. De vós, ó Deus de misericórdia, eu pecador me aproximo. Eu confesso que fiquei também um pouco surpreso quando soube de quem é esta frase, porque esta oração é parte de uma oração. Não encaixa na teologia. Não encaixa na teologia. É da teologia, vem da teologia, porque é o santo, sim, que nos, assim, para quem já estudou um pouco da teologia, sobretudo, eu vou dizer o nome, porque a teologia atomista, que é aqui, digamos que reina aqui, que é a base de toda a boa teologia que temos. Vê o São Tomás de Aquino muito assim, né? Parece que quer explicar, que tem a predicação, mas é quando você começa a estudar, você vê a vida dele, né? Vê o quão simples esse homem é. E, no entanto, dizem, o mais santo dos sábios, o mais sábio dos santos. E vejam, é o que ele mostra aqui, né? De tudo isso, né? Ele se reconhece um pecador. E assim também deve ser o que nos ensina a nos colocar diante de Deus, né? Como pecadores, amados, mas pecadores. E justamente porque somos pecadores é que Ele veio a nós, né? Já dizendo um pouco do que Santa Teresinha diz aí, amém? Mas em outras palavras, em outro ensinamento, ela diz também, né, que Nosso Senhor não veio para os anjos, veio para nós, simples mortais e pecadores. Então, Santa Teresinha, eu sei que vocês também gostam muito dela. Essa menina, que é a doutora, né? Eu vou fazer doutora dos Deus. E ela nos ensina isso também. A oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. É um grito de reconhecimento e de amor, tanto durante a prova como nos momentos de alegria. Então, por tão pouco tempo, morre antes de completar seus 25 anos. Que sabedoria, que simplicidade. Não desejava os grandes sinais, né, místicos, recusava mesmo, pedia ao Nosso Senhor, não quero sonhos, não quero visões, não quero simplesmente amar. Alguém que não precisava disso. Deus poderia ter dado, como Deus, sinais, mas dessa classe, digamos assim, dos santos, dos grandes santos místicos, né? Como Tomás, como Santa Teresa d'Ávila, São João, esses grandes santos. E por fim, coloquei aqui, que também não será difícil. Seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos do que vos separar de Maria Santíssima. Pois ela vos ama ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente que todas as vossas outras criaturas. Se tivermos dificuldade, são. Exatamente, São Luís Maria de Montfort, né? Quem quiser tratar da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Porque não parece, mas apesar de termos essa devoção por Nossa Senhora,
eu vejo que grande parte dos católicos ignora um pouco o valor e o papel de Nossa Senhora na história da salvação. Ela fica como assim, sabe? É como nas nossas reuniões, por exemplo, né? Fazemos tudo, tá desde o início, glorificamos, invocamos o Espírito Santo. Aí lá no final, quando dá um tempo e as pessoas já não saem correndo, aí no final lembramos de rezar uma Ave Maria, por exemplo. Não estou julgando que nós esquecemos de Nossa Senhora, não é isso. Mas existe uma certa pobreza, talvez, em relação àquilo que, de fato, Nossa Senhora pode obter para nós. E nos ajudar na nossa oração, nas nossas necessidades, nos nossos desafios. Né? E precisamos, como católicos, cada vez mais resgatar isso. Não é só uma questão de ter, também mas não só, entende? É de fato o papel de nossa mãe dentro da história e da sua união com o seu filho. Então, que Nossa Senhora esteja sempre também presente, né, no nosso modo de orar. Ensina-nos a orar, olhe por Jesus, seja esse modelo e essa intercessora nessa nossa caminhada. E a proposta, então, que faço também, como foi feita na semana passada, temos aí mais três pilares, né, digamos assim. Já temos aqueles três que o padre nos propôs na semana passada: o silêncio, a fidelidade e a comunidade. E hoje temos aqui esperança, confiança e amizade. Deposito o teu mistério em meus passos, nos meus dias. A minha esperança está no Senhor, ou muito mais nas minhas capacidades. Entregue-me com confiança nas mãos de Deus, sabendo que tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Como tenho cultivado a minha amizade com Jesus, meu amigo fiel. Tem sido, para mim, como a descoberta de um tesouro. Ou seja, ao encontrá-lo, vendemos tudo que temos para obter, né, aquele tesouro, aquele terreno onde está o tesouro. Então, esse é o convite. Aqui é uma oração do Frei Inácio Marinho. E vamos ao mais importante, que é esse encontro com o Senhor, né?